oferecendo imóveis no entorno de Natal. Essa é uma realidade, a gente vai ter muito o que falar. Tiago Mesquita, que está louco para dar uma opinião, e já vou ouvir você. Dê sua opinião sobre isso, porque daqui a pouco Tiago Mesquita, minha gente, tem autoridade, é o secretário da CEMURB, que está aqui conosco. Bom dia, Virgínia, Alice, bom dia, Júlio, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Prazer estar aqui neste canal maravilhoso. Eu espero que não consigam calar a Jovem Pan. Isso é um absurdo que está acontecendo no nosso país. Obrigada. Mas vamos lá. Eu queria só, aproveitando aqui sobre esse assunto, na verdade, quando o IBGE fala que Natal perdeu 50 mil, está falando de dados brutos, comparado ao último censo. Mas toda cidade você tem a projeção de crescimento. Então Natal não somente não cresceu, e ainda perdeu 50 mil em relação à população há 15 anos atrás. Então, quando você coloca a estimativa daquilo que se esperava de crescimento de Natal, mais essa perda de 50 mil, isso representa mais de 300 mil habitantes. É importante colocar isso, porque Natal deveria, neste censo agora, estar com mais de 1 milhão de habitantes, né, a projeção do IBGE anterior. É isso que eu queria ressaltar. O que é que levou a isso, na sua opinião? Olha, muito claro, né? Vamos comparar aqui só com Parnamirim para a gente poder ter uma ideia, né? O coeficiente de aproveitamento do antigo plano diretor em Neópolis, que limita com Parnamirim, ali com Nova Parnamirim, Abel Cabral, Maria Lacerda, e Ponta Negra, que limita com Cidade Verde, por exemplo, o coeficiente de aproveitamento de Natal nesses bairros, Ponta Negra e Neópolis, era o coeficiente básico de aproveitamento. 1,8? 1,2. 1,2. Né? Então, você poderia construir 1.200 metros quadrados, um terreno de 1.000, 120 metros quadrados, um terreno de 100. Multiplicava por 1,2 a área do seu terreno, do seu lote, né? Lá em Nova Parnamirim, Abel Cabral, Maria Lacerda, o coeficiente de aproveitamento era 3. Então, quem ia empreender pensava assim, aqui eu posso construir 3 vezes mais do que atravessando a rua do outro lado em Natal, e os terrenos são até um pouco mais baratos do que Neópolis. Lá em Ponta Negra, Cidade Verde era 2,5, era o dobro. Então aqui eu posso construir o dobro, né, com terrenos bem mais baratos do que no bairro de Ponta Negra. Então, somando, eu posso construir 3 vezes mais ou 2 vezes mais e ainda adquirir um lote, né, equivalente no valor menor, eu vou atravessar a rua e vou construir ali. Foi isso que deu o boom para a Cidade Verde e para Nova Parnamirim. Pois é, nós estamos recebendo aqui o secretário de Meio Ambiente, Tiago Mesquita, que também veio falar sobre outro assunto que está dando o que falar, que é aí os prazos, os questionamentos do IDEMA sobre a liberação da licença para a engorda de praia de Ponta Negra, não é isso, Virgínia? Pois é, secretário, o IDEMA, a CEMURB, a Prefeitura do Natal, vai responder aquele questionário que foi enviado e que foi, inclusive a imprensa já teve acesso com aquelas perguntas nesse prazo de 30 dias? Bem, primeiro nós recebemos com muita preocupação, depois de 13 meses de análise de um estudo, de um documento no IDEMA, né? Levou 13 meses para esta análise. Nós recebemos com muita preocupação aquela notificação, aquela solicitação de providências do IDEMA, né? Por 2 motivos principais. O primeiro motivo é que tudo que está ali é indispensável para a tomada de decisão quanto à viabilidade ambiental do projeto. Ou seja, a licença prévia, que é uma licença que não autoriza qualquer intervenção na área, ela é uma licença que atesta a viabilidade ambiental. Então, todos nós já sabemos que não há mais o que se discutir. A única opção que nós temos do ponto de vista de intervenção, de tecnologia, para poder mitigar os processos erosivos da dinâmica costeira em Ponta Negra é o aterro hidráulico, é a engorda da praia, como nós chamamos popularmente. Então, o estudo que foi apresentado foi um grande estudo ambiental, um EIA-RIMA feito por uma das maiores empresas da América Latina, que tem mais know-how na área de oceanografia, a Tetra Tech, uma empresa multinacional, tem uma sede em São Paulo. Foi feita audiência pública, muito participativa, esclarecido todos os pontos na audiência pública. Nós ainda tivemos que responder, né, mais de 200 questionamentos, protocolamos isso há 5 meses atrás no IDEMA, no dia 31 de janeiro, mais ou menos. Mas questionamentos mais populares, não tão técnicos, não para tomada de decisão. Questionamentos que se acontecem numa audiência pública. O que vai acontecer com a onda? Vai ter tubarão? Eu vou poder pescar? Como é que vai ficar o período? Como é que as pessoas vão caminhar? Como é que as pessoas vão caminhar? A praia vai ser fechada? Né? Então, a maioria foram questionamentos importantes, inclusive, mas que não eram, vamos dizer assim, indispensáveis para que o IDEMA estivesse já analisando esse processo. Então, nós nos preocupamos muito porque
todos esses questionamentos, como eles são indispensáveis para tomar decisão, poderia ter sido liberada a licença e condicionado na licença a estas complementações que são normais, viu, gente? O IDEMA pedir complementações é algo normal dentro de um estudo complexo que envolve uma intervenção grande. Agora, o que não é normal é passar 13 meses para analisar e depois ainda não ter o bom senso, a razoabilidade de emitir a licença para que o município possa dar continuidade na sua licitação, nos projetos definitivos e executivos da engorda da drenagem, condicionando com prazo. A segunda preocupação que nós tivemos foi que o IDEMA nos deu 30 dias de prazo para apresentar aqueles questionamentos e nesses 30 dias a própria informação técnica que dá substância a esta solicitação de providência, quando você lê a informação técnica que o IDEMA emitiu, diz lá que campanhas relacionadas à avifauna, principalmente as migratórias, né, que estão ali na região do Nordeste brasileiro, e Natal não é diferente, e as campanhas, né, você avistar, identificar, e colocar, né, que viu ali cetáceos, baleias e tartarugas, tem que se dar no período migratório dessas espécies. Então, todos nós sabemos que parte, né, principalmente da avifauna, migram para a região norte e nordeste do Brasil, né, vem de regiões mais frias, do sul do continente americano para a região mais quente no período de verão. Né? Então, como é que nós vamos responder em 30 dias aquilo que o IDEMA exige que seja respondido no período migratório? Secretário, vai dar tempo ou não? Não, é impossível, claro que não. Porque em janeiro e fevereiro, ou na verdade em novembro, dezembro, começaria o verão. Dezembro, janeiro, como é que nós vamos responder? Não tem como, é impossível. O que o IDEMA está pedindo não se cumpre. Secretário, ontem teve uma reunião, estava prevista uma reunião, não sei se de fato aconteceu, da Secretaria com os próprios técnicos para fazer uma força-tarefa, né, para se responder esses questionamentos. Eu queria saber o que foi discutido, o que foi acordado nessa reunião e se há alguma possibilidade de que se entre em acordo com o IDEMA para que essas nuances que foram solicitadas deixem de ser condicionantes para a emissão da licença prévia. Na verdade, a gente quer que seja condicionante, né? Deixa de ser... Não, eu falo condicionantes para a emissão dessa licença prévia. Para a emissão, vai ficar como condicionante na licença prévia emitida, né? Sim, isso, primeiro que, como eu falei, o IDEMA já poderia ter se antecipado em relação a isso, né? Já ter emitido a licença, colocado essas questões como condicionantes da própria licença, falado o seguinte, olha, se não cumprir em 6 meses, caça a licença. Caça a licença. Se não cumprir em 1 ano, caça a licença. Né? Então está como condicionante, tem que cumprir a condicionante. Né? Todo e qualquer ato administrativo, ele sai com condicionantes, é claro. Né? Ainda mais numa fase prévia, que você está ali avaliando apenas a viabilidade, apenas não, é muito importante, né? A viabilidade daquele empreendimento. E nós já fizemos uma força-tarefa, né, incluindo os técnicos da CEMURB, técnicos da CEINFRA, eu e o secretário Carlson, fechamos as portas da CEMURB durante esses últimos 2 dias. Assim que nós recebemos a notificação, já montamos uma equipe de mais de 10 colaboradores e já, vamos dizer assim, fizemos uma avaliação qualitativa item a item do que foi pedido pelo IDEMA. Alguns já estão respondidos, já vamos só citar no texto onde está respondido. Outros vamos colocar que não cabe agora, porque não é possível fazê-lo agora. E vamos propor um programa de controle e monitoramento, né, dessas espécies, inclusive fazendo campanhas no período chuvoso, no período seco, para termos dados estatísticos robustos, né, que façam com que tenha total segurança. E iremos também a outras responder já diretamente, complementando aquilo que o IDEMA, na sua avaliação, achou que deveria ser complementado. Então, esse encaminhamento de respostas e de explicações para não ter as respostas, conseguirá ser encaminhado antes de 30 dias? Bem antes. Semana que vem estamos encaminhando. Semana que vem o município está fazendo a sua parte, encaminhando ao IDEMA oficialmente aquilo que foi possível ser respondido e aquilo que pode ser condicionado em licença. Mas o próprio documento, ele faz uma ressalva às respostas completas do documento. Ele fala do conteúdo entregue de forma completa em 30 dias e ainda cita a possibilidade de arquivamento se isso não for respondido no prazo. Isso é praxe. Isso é praxe. Isso é praxe. Mas o senhor acha que a praxe, então, o senhor não teme a praxe? De jeito nenhum. Eu acredito que o IDEMA não seria irresponsável, né, nesse nível,
de dizer, de colocar numa solicitação de providência, dando um prazo de 30 dias, aquilo que não é possível se cumprir tecnicamente em 30 dias. Secretário, o senhor já falou sobre essa questão da necessidade de se colocar como condicionante para que fosse emitida a licença prévia, principalmente esses questionamentos iniciais, mas o IDEMA colocou como indispensáveis as respostas. Já houve um contato prévio com o IDEMA para saber se eles têm a intenção de emitir essa licença prévia com essas explicações pelos motivos pelos quais não terão as respostas em 30 dias? Júlio, não houve o contato, até porque é muito ruim você tratar de forma informal algo tão completo como esse. Esse contato vai haver quando nós formos protocolar. Vamos protocolar, está aqui as nossas respostas, e aí vamos até o IDEMA para justificar, né? Olha, isso aqui a gente respondeu, conseguimos na íntegra aquilo que vocês estão pedindo de complementação. Essa outra parte aqui não é possível por isso, né? E vamos explicar tecnicamente, né, uma força-tarefa de 2 secretarias, da Tetra Tec e da empresa que já está elaborando o projeto básico de engorda e de drenagem. Então, iremos fazer isso, né? Não adianta agora antecipar qualquer coisa ao IDEMA, porque a resposta que o IDEMA vai dar, e eu daria a mesma resposta. Não, vamos aguardar o que vai vir de forma oficial para que a gente possa se posicionar. Secretário, na coletiva de imprensa que o IDEMA concedeu na terça-feira, o diretor Leon Aguiar, ele falou que dos 40 questionamentos que estão sendo feitos à Prefeitura, 17 já haviam sido requeridos por meio de um termo de referência que tinha sido emitido em 2018. Você poderia explicar para a gente esse processo como é? Perfeito. O Leon, ele deu essa ênfase, né, de que 17 já vinham. A minha visão é outra. Na verdade, dos 40 pontos que o IDEMA levantou, 23, vou pegar as palavras dele, que eu não fiz esse cálculo de percentual. Ele teve lá, alguém passou essa informação para ele ou ele mesmo fez. Eu diria de forma diferente. 23 foram solicitados agora. Né? Não estavam previstos no termo de referência, e o termo de referência é o documento que qualquer entidade pública utiliza para fazer um processo. Norteia, né? O que norteia o processo. Não, e o processo licitatório. A gente contratou uma empresa e no contrato dela tem dizendo, olha, você tem que cumprir isso aqui. É um absurdo, se isso for verdade, né, o que o diretor-geral colocou, utilizando o seu próprio argumento, é um absurdo, depois de 13 meses de protocolado um estudo ambiental, surgir 23 novos pontos, né, colocados agora, e eu não duvido disso, por quê? Porque a equipe está lá, a equipe que elaborou o termo de referência, Virgínia, é uma equipe, nenhum deles participou desse parecer final. Todos estão no IDEMA ainda, mas nenhum participou do parecer final. Você então pode ser que os técnicos que fizeram o TR todos novos, não... Nenhum, todos são novos, todos são bolsistas, tem apenas um que é efetivo lá no quadro. Todos os outros são bolsistas, e nenhum desses 20 técnicos, aí 19 ou 20 técnicos, não me lembro agora, participaram da elaboração. Então pode ser que até entre eles falem assim, olha, não foi pedido lá no TR, mas agora eu quero que seja apresentada essa informação, que seja feita uma campanha a mais, né? Então, eu não diria, 17 pontos, né, que ele está levantando aí, não é que não foram apresentados, foram ignorados pelo estudo, mas são pontos que necessitam de complementações, são pontos que necessitam de mais esclarecimentos, né? Então isso é normal, como eu falei, numa complexidade que uma obra, um estudo como esse. Secretário, próxima semana a CEMUB vai encaminhar, a Prefeitura vai encaminhar ao IDEMA essas respostas e as justificativas. Quanto tempo o IDEMA tem para responder, para fazer a tréplica, se é assim que se chama? Sim. E quanto tempo seria necessário para a Prefeitura colocar na rua já a licitação, para finalizar o processo de licitação? Júlio, se eu estivesse no lugar do IDEMA, eu emitiria a licença em 24 horas, né? Mas aí vai depender realmente da consciência, do bom senso, da razoabilidade lá do órgão. Tem um prazo estipulado por lei? Não tem prazo estipulado por lei, né? E o prazo estipulado por lei que tinha para análise de um processo de EIA-RIMA, o IDEMA ultrapassou esse prazo, né? A finalização do processo, nós demos entrada no dia 9 de junho do ano passado, nesse EIA-RIMA, e o IDEMA finalizou a análise desse EIA-RIMA agora, há 2 dias atrás, né? Então, isso ultrapassou lá o período estabelecido por lei, na 237 do CONAMA, na Lei Complementar 140, Lei Federal, né? E assim, mesmo que ultrapasse, não tem punição, né?
Secretário, o senhor é secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Natal há alguns anos, conhece bem todo o trâmite de solicitação de autorizações para obras pequenas ou para investimentos de grande porte. Eu pergunto ao senhor, o que está acontecendo hoje com essa autorização até de uma licença prévia para a obra de Ponta Negra? Ela é meramente na sua análise técnica ou nós já temos historicamente nessa relação com o IDEMA outras autorizações que foram dadas de uma forma não tão complexa como o IDEMA nesse momento está norteando nesse documento de 40 perguntas para serem respondidas em 30 dias? Virgínia, não é comum, né, se levar 13 meses para poder fazer uma análise de um estudo ambiental, mesmo que seja um EIA-RIMA, não é comum. Esse é o primeiro ponto que eu coloco aqui. O segundo ponto que eu coloco é totalmente legal, é totalmente aceitável do ponto de vista técnico, inclusive, que se emita o ato administrativo para que o empreendedor possa dar continuidade aos seus processos, né, condicionando na licença. O IDEMA não fez isso, não quis fazer, mesmo no pedido que a prefeitura fez, né, ele parou novamente o processo por 30 dias para solicitar complementações e respondendo de forma muito clara a sua pergunta. Quando se trata de empreendimentos que envolvam o governo do estado, por mais que a gente tenha que separar completamente, as atividades são diferentes, mas é o procedimento. Não estou falando de comparação de mérito, de estudos, de atividade. Estou falando de procedimento de emissão de atos administrativos de licenças, né? A gente percebe que o tratamento não tem sido isonômico, né? Nós temos aqui algumas licenças, nós vamos apresentar isso quando couber, na esfera que couber, né? A gente vai exigir o tratamento isonômico para o município de Natal, porque essa obra é de interesse público, essa obra não é da prefeitura simplesmente, é do estado do Rio Grande do Norte, é da população de Natal, né? E não pode, por exemplo, para um hospital estadual, você emitir uma licença de operação, que já é a licença final, a última licença, condicionando documentos, né, nesta licença de operação, dando prazo de 60 dias, de 90 dias, de 120 dias, e aí até a gente pode fazer uma avaliação técnica, isso aí é questionável do ponto de vista técnico e legal, né, já que é uma licença de operação, né, e para uma obra também que tem o mesmo interesse público, que tem uma abrangência também, você não fazer a mesma coisa. Isso aconteceu no caso do Rio Grande do Norte? No caso do Rio Grande do Norte, nessa atual gestão. O IDEMA já deu uma autorização de uma obra de um porte grande, que é um hospital, para o governo do estado. De operação. De operação, com condicionantes, ao contrário do que fez com o Natal, que não deu ainda nem o pontapé. Não deu a licença, também condicionando da mesma forma. Secretário, eu não posso deixar de perguntar, é político? Virgínia, eu não entro nessa seara. Do ponto de vista técnico, está estranho, né? Se é político, se alguém tem alguma motivação, eu não gostaria de ser eu que venha me posicionar em relação a isso. Do ponto de vista técnico e legal, não é concebível, é um absurdo nós termos tratamentos diferentes para interesses públicos comuns, que atingem toda a população de Natal. Secretário, rapidamente para finalizar, a Alice já me olhou feio. São duas perguntas. A primeira que não foi respondida, quanto tempo a prefeitura precisaria depois da resposta do IDEMA para finalizar o processo de licitação? E se já resolveu aquele impasse entre IDEMA e IBAMA para a delegação de competência? Isso já está pronto? Pronto. A licitação, né, é todo aquele trâmite legal, né? Se publica, aí o termo de referência, isso já está pronto, a prefeitura já se organizou toda, tá de mãos atadas aguardando a licença prévia. Mas aí tem 15 dias, aí marca-se para depois mais 30 dias a concorrência, se abre os envelopes, se publica em 5 dias o vencedor, não havendo questionamento, se homologa, faz o contrato. Então, uns 2 meses. Uns 2 meses, pelo menos, se não houver qualquer problema administrativo. E IDEMA e IBAMA, rapidamente, IDEMA e IBAMA já... Ainda não, o IBAMA ainda não declinou oficialmente a competência para o IDEMA em relação à jazida. Então isso pode enganchar também aí na frente, né? Pode enganchar. A gente acredita que não, o IBAMA já se posicionou extraoficialmente, vai ser natural a competência para o IBAMA. Secretário, para os nossos ouvintes, se essa licença não for dada, como fica Ponta Negra? Se essa licença não for dada, Ponta Negra, que já está sofrendo um processo muito avançado de erosão, no máximo, aí em 10 anos, é o que os estudos, inclusive da UFRN, falam, vai sucumbir, vai perder bastante as características de forma irreversível do Morro do Careca.
e a boa parte do calçadão vai sofrer danos que podem ser danos que venham a acontecer como aconteceu em 2012, né, de sucumbir trechos enormes do calçadão de Ponta Negra, além de nós continuarmos perdendo todo o acesso, né, de praia, né, de faixa de areia que não temos mais na maré alta. O diretor do IDEMA, ele chegou a fazer uma reflexão que diz o seguinte, que o Morro do Careca ele não está sofrendo essa degradação não só pela questão do mar, ele fala também na questão dos ventos. É verdade. Certo. Mas o mar pode ajudar o Morro do Careca, esse avanço do mar, em quantos % para a gente preservar aquela área? Com certeza, o principal impacto que se tem no Morro do Careca, né? É do mar. Então, a do vento, que são ventos fortes mesmo ali. E que são eternos, né? Aquele buraco, eternos, né, que tem bem embaixo, é bem característica. Não, ali é mar, ali é 100% mar, né? Então, olha, minha gente, quem não sabe do que a gente está falando, se tiver oportunidade de ir a Ponta Negra numa maré cheia, para você ver como Ponta Negra está ameaçada. Como o Morro do Careca, esse ano está trazendo aqui um relato, e ele é mais pura verdade, e essa imagem você pode conferir a cada maré cheia, aquela água atingindo o morro e abrindo uma cratera imensa embaixo, no pé do morro, como a gente chama. É lamentável que uma obra desse porte ainda não tenha tido a sensibilidade dos órgãos que licenciam, da classe política do Rio Grande do Norte, para que isso seja prioridade, minha gente, porque nós não estamos falando de conforto para o natalense, nós estamos falando de uma área que está ameaçada pela natureza. Perfeito. Exatamente. Secretário Tiago Mesquita, da Secretaria de Meio Ambiente, muito obrigada. A gente deseja sucesso, né? Essa luta é pesada, e também né? é nossa. Vamos fazer, e a gente vai fazer aqui o antes e depois dos cabelos brancos de Tiago no ano que vem, quando finalizar a obra. Mas, Tiago, a Jovem Pan News, o Sistema Tribuna, está junto com a CEMURB, com esse projeto que Natal precisa nesse momento. Saiba disso. Porque nós precisamos dar uma oportunidade de Natal ter uma chance de recuperar uma área que não é só do turismo, mas que é uma área da cidade e que a gente viu que trouxe tantos reflexos positivos em cidades vizinhas como Fortaleza e até mesmo como João Pessoa, que está lutando por uma engorda. Pouca gente sabe, todo mundo admira João Pessoa, mas João Pessoa quer fazer uma engorda também, mesmo tendo aquela faixa ampla de areia. Esse processo já foi iniciado em João Pessoa. Verdade. Né? Então, as capitais têm que se preocupar e os gestores têm que se preocupar com isso, esquecendo que ano que vem, em outubro, tem uma eleição. Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez aqui o espaço, a grande audiência de vocês, né? E dizer, Virgínia, que, mais uma vez, essa obra é do Estado do Rio Grande do Norte, é da população de Natal, e nós iremos até as últimas consequências e iremos viabilizar essa obra para a população do município de Natal. Muito bem. Antes de ir para o intervalo, eu tenho um recadinho para você. Gente, a Noite de São João foi dia 24, né? E a Ju Charles estava lá, cobrindo tudo, estava